Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Mónica e hoje vamos fazer uma tag que está muito viralizada aqui no Booktube, que é a tag Filosofia de Ler. Eu tenho a dita cuja capa porque são 20 perguntas, então bora lá começar porque senão o vídeo vai ficar gigante. Pergunta número 1. O que é mais importante? Uma boa personagem, a trama ou a mensagem? É assim, se a personagem não for boa, tipo, não for bem construída e assim, até que a história pode safar. Pronto. A mensagem também é importante. É assim, é uma balança, estão a perceber? Então, se a personagem for boa e o enredo for, vai ficar assim, meio desnivelado. 2. Deveríamos ler livros que abordam ideias, opiniões com as quais discordamos? Sim, porque se nós não estamos de acordo com tal tema, em que, pronto, eu discordo, se eu ler algum livro que aborda esse tema, tenho uma opinião formada para discordar, estão a perceber? E não discordar só porque sim. Termos lógica naquilo que estamos a discordar, convém lermos livros sobre tal tema que a gente não concorda. 3. Qual o papel dos livros no mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? Os livros são sempre importantes, pessoal, porque é uma forma de nós sabermos mais vocabulário e sabermos interpretar as coisas, mas também temos os audiobooks, também é muito mais fácil, temos os e-readers também, que é uma forma de tu não estares a levar um calhamaço para todo lado, ou seja, tens o e-book contigo. 4. Quando escolhes um livro, quão importantes são as sinopses, opiniões e a arte nessa escolha? É muito raro eu ler sinopses, porque antes apanhava grandes spoilers com as sinopses. Então eu vou tipo para os livros com base na opinião dos outros, digamos assim. E às vezes eu vou tipo para o livro sem saber nada, pessoal. Os olhos também comem, né? Ou seja, se a capa for bonita, eu levo o livro. 5. Deveríamos ler algum livro na diagonal? Não, pessoal, não façam isso. Mas eu também já o fiz. Ou seja, se for um livro em que está tipo uma parte chata, tipo, super teórica e que não te interessa muito para ler, essas partes mais chatas até podem depois ter lógica mais à frente no livro, ou então no outro volume, no caso, se for uma série. Se for um livro, um standalone, pronto, até podes ler na diagonal, depois vais entender o fim. Pelo menos acontece comigo. Mas foi tipo uma série, é capaz depois de te perderes. Mas não deves ler na diagonal, mas pronto, toda a gente o faz. Pelo menos uma vez ou outra. 6. A leitura deve ser sempre agradável? Claro que sim, porque se for um livro em que tu estejas-te a obrigar a ler, tu não vais gostar da história, tem que ser um livro em que tu queiras ler. Pronto, tem que ser sempre agradável. 7. É importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa literatura. É assim, não. Cada um tem o seu ritmo. Eu leio pouco, eu leio muito, vai dependendo. Mas eu não sou uma leitora rápida. Se eu leio 50 páginas durante um dia, eu já é grande vitória para mim, porque eu nunca leio tantas num dia só. Às vezes não leio para aí 3 ou 4 dias seguidos. É normal, pessoal. Boa literatura, isso vai dependendo. Tens livros super bons que não são clássicos. 8. Como compras os teus livros? O que tens em conta quando vais às compras? Primeiro, promoções. Lojas em segunda mão, que tenho aqui na zona onde eu vivo. E compro a outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa no Bookstagram está a vender livros. Eu vejo lá algum livro que eu quero e a pessoa vende a metade do preço. Pronto. Às vezes até são grandes achados. 9. Como lês os teus livros? Como organizas as tuas leituras? Não sei muito bem como é que eu hei de responder esta pergunta porque é muito vaga. Eu leio na cama, eu leio no puff, que é onde eu estou sentada. Como é que eu organizo as minhas leituras?
É assim, tento sempre ler um bocadinho todos os dias. Vou ler 1 hora, vou ler 2, porque isso é impossível para mim, eu leio 2 horas seguidas. Eu não consigo estar concentrada durante 2 horas seguidas. Vou lendo, entendem? Às vezes leio 20 páginas, às vezes leio 30. Se o livro estiver-me a interessar, leio para aí umas 50. Mas nunca seguido, eu não consigo ler tudo seguido. Só uma leitura que se distrai um pouco. 10. O que fazes a tudo o que as leituras te dão? Vai dependendo do livro. Nós, leitores, vamos para os livros para nos abstrairmos da vida real. E é isso que os livros fazem comigo. 11. Ainda continuarias a ler se pudesses abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá? Portanto, todos os livros que eu tenho aqui na estante. É que se for... por acaso, não sei se faria isso, porque depois estragava a magia da leitura, mas se não tivesse outra alternativa, faria. Se fosse só dos livros que eu tenho aqui na estante, há muitos livros que eu não tenho aqui e que quero ler. 12. O que pensas das leituras? Eu acho que é sempre bom reler, principalmente livros que tu tenhas adorado, tenhas achado, epá, aquele livro é mesmo espetacular. Porque assim, se tu fores para o segunda ou terceira vez que tu vais ler aquele livro, tu vais entender coisas que não entendestes na primeira vez que tu leste. 13 e 14. O que torna um livro bom e o que torna um livro mau? Isto vai depender de muita coisa. Assim, se a história for boa, tipo cativante e se tiver lógica, se as personagens forem bem construídas, tipo, por exemplo, se for numa série e elas tipo crescerem ao longo da série, tipo, isso é bom. Mas tipo, se continuarem infantis, no caso, né? Durante a série toda, isso é péssimo, porque supostamente as personagens, tipo, o tempo vai passando na história, né? Então os personagens também têm que evoluir. Pronto. Isso depende de muita coisa, pessoal. 15. Qual a opinião sobre não terminar uma leitura? É assim, se a leitura não está a puxar, tipo, se não estás a conseguir te concentrar porque a história não te está a cativar, tipo, simplesmente larga o livro e passa para a tua leitura, porque uma pessoa tem sempre uma carrada de livros para ler. Ou seja, eu não me vou estar a aprender num livro se ele não me está a cativar, pessoal. Nós temos sempre uma TBR gigante, então não vale a pena estar-te a aprender naquele livro só porque tenho que terminar um livro. Não. Porque senão aí é que vais ter uma ressaca literária daquelas, porque te obrigaste a ler aquele livro. Então, isso não convém, pessoal. Ter uma ressaca literária não é nada bonito. 16. A vida pessoal do autor deve ser tida em conta? Sinceramente, eu nunca fui pesquisar a vida pessoal dos autores que eu gosto. Nunca tive esse interesse, estão a perceber? Se, por exemplo, a personalidade do autor não for aquela personalidade que eu gosto, isso não vai influenciar no meu gosto pelos livros de tal autor. 17. Se apenas pudesses ler um género para o resto da vida, qual seria? Eu vou escolher fantasia, porque é um daqueles géneros que eu gosto para ir para outros mundos e sair da vida real. Pronto, é basicamente isto. 18. Alguma vez leste um livro sobre o qual não sabias nada? Quase sempre. E digo-vos uma coisa que eu muitas vezes fico surpreendida, pela positiva, por não ter lido as sinopses, ou por não saber nada do livro. 19. Quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Esta pergunta é um bocado difícil, como todas as outras. Mas, assim, eu até vou dizer poesia, mas não é porque eu não gosto de ler, é porque eu é raro ler esse género. Mas, assim, até tenho uma certa curiosidade. 20. Toda a gente deveria ler e porquê? Eu acho que toda a gente deveria ler, pessoal, porque é a melhor cena de sempre. Mas, falando a sério, pessoal, toda a gente deveria ler porque, é assim, ajuda a estimular o cérebro. Vocês, tipo,
vocês ganham vocabulário, não é que não estou a dizer que vocês saibam português, né? Mas ajuda porque às vezes há palavras que vêm nos livros que a gente não sabe o que é, mas que usa-se tu ao leres, tu vais percebendo tipo, pormenores que a autora quer passar, ou seja, isso é uma forma de saberes interpretar o texto, que é o que a gente aprendia na escola, né? E a leitura ajuda a isso também, ou seja, tu vais percebendo detalhes que são importantes para a história, no caso. Isso, e também com os livros tu vais vivendo várias experiências e vais sabendo interpretar na vida real, porque tens muitos livros que é tipo ficção, mas que são. É tipo. É ficção, mas meio que um relato da vida real. Estão a entender? Pronto, é meio assim. Eu espero que tenham gostado desta tag e quem ainda não a fez, se quiserem, estão à vontade, mas acho que é um bocado difícil ninguém ter feito isto, porque acho que foi quase uma das últimas e é uma forma de nós percebermos o quão importante é a leitura para as nossas vidas e em como isso influencia a nossa vida também, de certa forma. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aqui um like, subscrevam-se ao canal, ativem o sininho das notificações para quando sair um vídeo meu, vocês recebem notificação aí desse lado. E vemos no próximo vídeo. Tchau!